Mais um tema que pode cair na tua prova do ENSEA 2018 é patrimônio cultural. Antes de você estudar um pouco sobre esse tema, seria bom você ir lá no meu canal e estudar um pouco sobre cultura e o seu conceito e o tipo de cultura, que é material e imaterial, ok? Mas eu creio que dá para você também compreender um pouco sobre esse assunto. Vamos lá. Patrimônio cultural são bens de natureza material e imaterial que identificam um povo ou uma cultura. Tranquilo? Lá no artigo 216 da nossa Constituição Federal, fala um pouco sobre o que seria esse patrimônio cultural brasileiro. E fala que é formado por bens de natureza material e imaterial, tomados tanto individualmente quanto em conjunto, portador de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no quais se incluem, olha só, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Tranquilo, gente? Então, aqui no Brasil, existe uma autarquia que é responsável para resguardar os bens materiais e imateriais do nosso povo, que é o IPHAN. O que seria o IPHAN? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é uma autarquia federal vinculada hoje ao Ministério da Cultura. Ele foi criado em 13 de janeiro de 1937, por meio de uma lei, número 378, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Ok? Qual seria o objetivo do IPHAN? Seria proteger e promover os bens culturais do país, assegurando a sua permanência e usufruto para gerações presentes e futuras. Então, o IPHAN procura resguardar, proteger, preservar, conservar o patrimônio cultural brasileiro. Tranquilo? Existem, então, dois tipos de patrimônio cultural: o material e o imaterial. O material refere-se às construções, obeliscos, esculturas, cerâmicas de um determinado povo. E o patrimônio imaterial refere-se aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas e ao modo de ser das pessoas. Bem, existem alguns tipos de patrimônio material. Vamos lá, tipo material. Existe o bem imóvel. E eu trouxe um exemplo aqui, o sítio arqueológico. Ok? Existem vários sítios arqueológicos no nosso Brasil. Mas hoje eu trouxe como exemplo o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Ok? E um bem imóvel paisagístico, o Rio de Janeiro. Tranquilo? Existe aqui um outro exemplo de patrimônio material imóvel. Eu trouxe um outro exemplo que foi o Pelourinho, lá no Salvador da Bahia. Ok? Bem, existe agora o bem móvel. O bem móvel, então, são, por exemplo, coleções museológicas, todos aqueles objetos que ficam guardados lá nos museus, também coleções fotográficas, cinematográficas. E também aqui um outro exemplo, são figuras rupestres de mais de 9.000 anos, representado com cenas do cotidiano como caça, sexo e dança em uma caverna, né? Em um sítio arqueológico do Xique-Xique, lá no Rio Grande do Norte. Beleza? Na cidade de Carnaúba dos Dantas. Então, gente, prossigamos. Um outro exemplo de patrimônio material móvel são as esculturas. Eu trouxe aqui como exemplo as obras de Vitalino Pereira dos Santos, um ceramista popular e músico nordestino falecido em 1963. Eu posso considerar aqui essas esculturas desse artista um patrimônio material móvel. Prossigamos. Agora, um tipo de patrimônio imaterial, nós temos o frevo, ok? E a capoeira. Tranquilo, gente? Vamos lá. Existem três classificações aqui,
de patrimônio cultural. Existe o patrimônio histórico, que nós iremos estudar agora. O patrimônio histórico é um conjunto de bens que contam a história de uma geração, através da sua arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, utensílios e assim por diante. E eu trouxe como exemplo de patrimônio histórico a Universidade Federal do Paraná. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos agora conhecer um tipo de patrimônio cultural. Eu trouxe como exemplo aqui, as ruínas de São Francisco, Curitiba, Paraná. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre patrimônio ambiental natural. É a interação ou uma relação do homem com seus semelhantes e tudo o que o envolve, como o meio ambiente, a fauna, a flora, o ar, minerais, rios, oceanos, manguezais e tudo que neles contém. E como exemplo de patrimônio ambiental, de patrimônio natural, eu trouxe como exemplo o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que fica lá no estado do Amapá, na região norte do Brasil. Beleza, gente? Então vamos resolver uma questão, que caiu no Enseja 2017. Ok? Prova 2, segunda aplicação, questão 34. Tem como título A Festa é dos Negros. Dizendo assim, atualmente muitas festas negras ganharam especial valorização, para além dos próprios grupos ou de interesse pontual de alguns folcloristas. Dentre elas, jongos, samba de roda, tambores de crioula e festas do boi receberam o reconhecimento oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha que beleza, né, gente? Então, essas manifestações que você acabou de ler foram reconhecidas oficialmente como parte do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Por quê? Gente, nós acabamos de estudar, porque tudo isso que nós lemos integram a cultura imaterial. Beleza, gente? Então, espero ter ficado claro.